Boa noite. O quanto os alunos das escolas públicas e privadas sabem sobre a história do Brasil? Uma Olimpíada realizada há 11 anos tenta responder essa pergunta e estimular o conhecimento dos adolescentes nessa área. O resultado da Olimpíada deste ano, mais uma vez, chamou a atenção. Das equipes melhor colocadas, todas são do Nordeste. Pernambuco está representado entre elas. E este é o assunto de hoje do nosso programa. Participam Alberon Lemos, professor de História e preparador das equipes medalhistas da Escola de Aplicação do Recife, Adriana Maria Paulo, coordenadora do mestrado em Ensino de História da UFPE, e também Tayane Medeiros, aluna premiada nas Olimpíadas. Boa noite. Boa noite. Muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Vamos começar a entender um pouco essa Olimpíada. Eu já falei aqui que ela existe há 11 anos, ela é anual, mas que Olimpíada é essa? Quem promove? A Olimpíada ela é um projeto de extensão do Departamento de História da Unicamp. E é a Unicamp que organiza o evento. Ele é anual, podem participar do processo alunos do 8º e 9º ano, dos anos finais do Fundamental e do Ensino Médio. A participação ela é em equipes, não é uma Olimpíada individual. A maioria das Olimpíadas elas são individuais, né? Nesse caso, a participação é em equipe, formada por 3 alunos e um professor orientador. Tayane, você participou o ano passado, participou esse ano. O ano passado você trouxe uma medalha de ouro. Eu queria saber como é que foi para você essa experiência e como é que você aí se inseriu na proposta da Olimpíada para avaliar o conhecimento dos alunos em História do Brasil. Eu entrei no colégio no primeiro ano. Você é do Aplicação? Aplicação de Recife. Aí, desde o primeiro ano, eu comecei a participar da Olimpíada de História. No primeiro ano, eu não passei para a final. E aí, no segundo ano, eu passei. Que foi o ano passado? Foi ano passado. Foi quando eu consegui a medalha de ouro. Todo o processo, ele foi muito contagiante, porque são 6 fases. E em todo o processo, a Olimpíada requer muito de você ler os documentos, buscar pesquisar sobre o assunto que ela está trazendo, e acaba aumentando o nosso repertório, porque muita coisa que a Olimpíada traz, eu não sabia antes, né, de muito conhecimento. Quer dizer que acaba ampliando o universo de conhecimento do aluno. Isso. Adriana, agora eu queria que você falasse um pouquinho de que forma essa experiência, essa Olimpíada de História e esses resultados, considerando aí os bons resultados das escolas do Nordeste, de que forma isso reverbera, tanto, digamos, numa metodologia de ensino, no aprendizado, no estímulo do conhecimento. Quais são as reverberações de uma experiência como essa, com esses resultados que a gente está aqui festejando? Então, boa noite para você, para quem está nos assistindo. Em primeiro lugar, é dizer que as Olimpíadas inauguram um fazer historiográfico na escola, que é o que nós, via de regra, não temos nas salas de aula. Como é que nas salas de aula, majoritariamente, nós trabalhamos com os conteúdos históricos, por meio de narrativas que já estão prontas, que o professor apresenta aos estudantes, eles fazem um esforço para aprendê-las, para decorá-las, cada um tem um processo, e uma vez tendo aprendido esta narrativa, considera-se que aquele aluno sabe história. Só que ele não sabe a história, ele sabe uma das narrativas a respeito daquele tempo ou daquele evento ao qual ele foi convidado a estudar.
O que as Olimpíadas fazem de diferente? Ao invés de apresentarem uma narrativa, não é, sobre um determinado tempo, sobre um determinado evento, elas fornecem instrumentos para que os estudantes façam eles as pesquisas e eles construam as suas narrativas a respeito disso. Não de maneira voluntarista, mas fundamentados na pesquisa historiográfica, ou seja, naquilo que os historiadores pesquisam e fazem com tanto esforço a respeito dos eventos ocorridos no tempo. Talvez tenha... Então, inaugura esse novo. Talvez tenha sido isso que Tayane trouxe para a gente, em outras palavras, né? Uma ampliação do conhecimento. Papel, ainda considerando essa experiência das Olimpíadas de História do Brasil, o papel do aluno, o papel do professor orientador e o papel da escola. Certo. A escola ela é o espaço onde tudo isso acontece, né? Então, o projeto da Olimpíada é um projeto que ele requer muita dedicação por parte dos professores e dos alunos, e a escola ela tem que estar aberta para esse espaço, certo? Então, por exemplo, a escola tem que disponibilizar um espaço para que o professor faça suas orientações com os alunos. Porque acho que eu falo um pouquinho da dinâmica para vocês entenderem melhor. A prova, são 7 fases, 6 fases online e uma final presencial, que seria a 7ª. Que é em São Paulo. Que é na Unicamp. Isso, Campinas, né? As fases online, elas entram ao ar na segunda-feira pela manhã e os alunos têm até a meia-noite do sábado para entregar a prova. Essa semana é uma semana de pesquisa, de debates, da equipe junto com o orientador. Então, você tem que estar disponível a embarcar nesse processo. E a escola aberta para possibilitar à equipe, que é o professor orientador e os 3 alunos, esse espaço para pesquisa, para o debate. Então, por exemplo, na nossa escola nós temos carga horária da disciplina de História disponibilizada para as Olimpíadas. Então, eu tenho encontro com meus alunos no contraturno para discutirmos a Olimpíada. Desde o início do ano, uma preparação para a Olimpíada e depois que se inicia o projeto, todo esse debate semanal, de leitura dos documentos, de análise, de pesquisa, de debate, né? Porque o trabalho ele é todo em equipe. Como eu falei, não é um aluno sozinho que vai lá fazer uma prova. Na verdade, é a equipe que vai construir narrativas, como a Adriana colocou, a partir dos dados que a Olimpíada coloca. E indo além. Né? Então, ele recebe um documento, em cima do documento a questão propõe uma problematização e ele vai ter uma semana para resolver essa problematização, analisando, pesquisando, dialogando. Né? Muitas vezes o próprio professor não conhece esses documentos, então o próprio professor ele apreende também. Diz, o professor está lá junto com a equipe, qual é o papel do professor? Não é passar as respostas, não, ele vai aprender junto com a equipe. Muitas vezes o aluno tem uma ideia, um insight, um comentário que nos abre completamente a cabeça. Até porque a Olimpíada ela preza muito por trabalhar documentos que não são muito conhecidos. Ela divulga muita produção acadêmica, então muitas vezes as questões trazem ensaios de revistas acadêmicas, trechos de dissertações e de teses ainda não publicadas, além de documentos primários que podem ser um vídeo, uma canção, um quadro, uma obra de arte. Teve questões esse ano sobre pintura rupestre, então o professor ele também tem que estar aberto a aprender. Ele desce desse pedestal da pessoa que domina o saber e ali junto com os alunos ele está no mesmo patamar no sentido de buscar construir junto com a equipe as melhores respostas para essas problematizações propostas. Tayane, quando a gente fala assim história do Brasil, é de se imaginar que a história pressuponha uma revisitação do passado do país. Essa revisitação, esse olhar para trás, briga com a adolescência? Quer dizer, você é uma aluna
você e os outros que se interessam por história, vocês são diferenciados em relação ao grupo maior de adolescentes ou não? Bom, no colégio nem tanto, porque todo mundo é muito envolvido nessa questão da Olimpíada. E querendo ou não, quando a gente aprende sobre o passado do país, a gente acaba entendendo quais são os problemas de hoje. Tipo, por que a sociedade está desse jeito, porque tem essas problemáticas, justamente porque a gente sabe do passado do país. Então, é uma temática que a gente até debate, assim, em conversas. Principalmente essas conversas rolam muito quando está acontecendo a Olimpíada. Tu viu aquela questão? Aconteceu isso, eu achei um vídeo fora da Olimpíada, além do material que a Olimpíada trouxe. Eu achei um vídeo em tal canto. E aí a gente discute os conhecimentos que a gente vai adquirindo através da proposta da Olimpíada. Vou pegar a fala de... Oi, pode falar. Não, o que eu ia dizer é que esse é o outro aspecto da Olimpíada, que para nós professores é muito caro e é muito raro. Que é essa experiência do trabalho em equipe, do trabalho colegiado, dialógico, que é o que acontece no mundo da cidadania. Né? Nós não somos pessoas isoladas. Muitas vezes o trabalho escolar privilegia o indivíduo, o individualismo, a depender da escola onde esteja acontecendo. Neste evento, não. Né? A ênfase recai, como dizia o Oberon, como disse a Florzinha, no trabalho da equipe, é o conjunto. São os cidadãos juntos que encontram soluções para problemas específicos colocados pela equipe que elabora as Olimpíadas. E isso é um aprendizado único. Vou pegar um pouco o que Tayane trouxe para a gente para te fazer uma pergunta. E aí, não relacionada especificamente à história do Brasil, mas qual o papel da história para a construção de um entendimento de mundo? E como é que isso chega, sobretudo, na rede pública de ensino? Certo. A história ela é uma disciplina que ela abre horizontes. Né? Primeira questão é você se perceber enquanto ser humano, você se perceber enquanto cidadão, e você se perceber enquanto parte de um universo que é uma construção social, cultural. Então, a história ela possibilita ao aluno, desde o ensino infantil, essa construção de uma identidade cidadã. Essa atuação ela é importantíssima. Por quê? Não que seja um privilégio da história, né? Essa parcela na construção da cidadania. A escola ela tem um papel importantíssimo como um todo nesse projeto e todas as disciplinas deveriam e devem contribuir nesse processo, mas a história em si, ela traz na sua gênese essa busca por respostas identitárias. Quem sou eu? De onde eu vim? A que grupo eu pertenço? Qual é a minha cultura? Como eu atuo no mundo? Como eu olho o outro? Como eu me vejo? Então, esses são debates que são essenciais, não só para a formação do indivíduo, mas para a formação da visão que o indivíduo tem do mundo que o cerca. Conhecendo melhor esse mundo, ele vai ter uma consciência de como atuar nele, como participar nele. Nesse aspecto, o ensino de história ele é essencial, não é? E quando nós falamos em termos de rede pública, isso é ainda mais importante. Se eu pego um aluno que vem da periferia, que está dentro de um contexto de desigualdade social, de violência, muitas vezes, ele saber como se construiu essa realidade que o cerca e como ele pode participar ativamente na mudança dessa realidade. Isso a história abre, né, possibilidades de reflexão. Vamos fazer um intervalo? Curtinho, não saia daí. O Opinião Pernambuco volta daqui a pouco. Até já.
Estamos de volta com Opinião Pernambuco, a Olimpíada sobre a história do Brasil, que premiou alunos da rede pública e privada dos estados nordestinos, é o tema de hoje do nosso programa. Participam Alberon Lemos, professor de História e preparador das equipes medalhistas da Escola de Aplicação do Recife, Adriana Maria Paulo, coordenadora do mestrado em Ensino de História da UFPE, e também Tayane Medeiros, aluna premiada nas Olimpíadas. Alunos da rede pública e da rede privada, são equipes. Pernambuco participou com quantas equipes? 8, né? Não, 8 finalistas. 8 finalistas. Mas só viajam as equipes finalistas. Só as equipes finalistas, isso. Quem financia a viagem desses alunos? Aí eu vou talvez pegar aqui um clichê, mas imaginando que na rede pública estão filhos de famílias que talvez não tenham os mesmos recursos que aqueles alunos da rede privada. Sim. Então, como é que esses alunos chegam todos os anos em São Paulo para participar da final? No nosso caso específico, que é da rede pública estadual, nós contamos com a participação do governo do estado no financiamento de passagens. Até o ano passado era a totalidade das passagens, esse ano teve uma mudança, umas normativas que limitaram, segundo o governo, por conta de uma demanda maior, uma participação maior de alunos em eventos do tipo, né? Porque não tem esse só é o lado Olimpíada bom de da História, né? Esse é o lado bom. Não tem só a Olimpíada de História, né? Matemática, Física, Geografia, agora vai ter a final também na Unicamp da Olimpíada de Geografia. Esse ano nós tivemos financiamento só de metade das passagens e o resto, assim como as outras despesas, porque nós não falamos só de passagem, falamos de hospedagem, transporte, alimentação. No nosso caso, nós enviamos 12 equipes para a final. Cada equipe são 3 alunos, então nós temos aí 36 alunos. No caso da Escola de Aplicação do Recife, 12 equipes finalistas. 12 equipes finalistas, então eu tenho que ter hospedagem para 36 alunos, passagem aérea para 36 alunos, alimentação, despesas de alimentação para 36 alunos e transporte para 36 alunos. Eu tenho que alugar um ônibus para levar os alunos do aeroporto para o hotel, do hotel para a universidade. Todo esse dinheiro foi levantado através de campanhas. Então, os alunos, eles participam vendendo comida. Esse ano eles organizaram um bazar, tanto físico quanto online. Teve também rifas, os 3 clubes daqui de Pernambuco, Santa Cruz, Náutico, Esporte. Os jogadores doaram camisas oficiais autografadas por toda a equipe. Nós rifamos as 3 camisas. É um parceiro já nosso. Essa foi a nossa 8ª participação em finais. Todos os anos os clubes participaram. Então nós já sabemos que tem. E graças a Deus dá muito dinheiro, vende muito a rifa, né? Recebemos doações, inúmeras doações, de valores variados, uma participação incrível esse ano nós tivemos. E a própria Olimpíada, ela gera para os alunos uma carta onde ela confirma a participação e diz assim, olha, pode ir atrás de doação, esse é um documento que você pode ir atrás de financiamento. O prazo ele é curto, quando sai o resultado dos finalistas para a final, nós temos menos de um mês. Então, é uma corrida contra o tempo. Mas que tem dado certo. Todos os aperreios. Esse ano, mais por conta de contenções de gastos, tudo isso, foi complicado. Nós conseguimos, como eu falei, nós tínhamos 36 alunos finalistas. 6 desses alunos foram premiados pela própria organização da instituição, porque uma equipe foi classificada em primeiro lugar no estado e outra equipe classificada em primeiro lugar na região Nordeste. Então, ganharam as passagens. Restavam 30. O governo do estado financiou 15 e 15 nós tivemos que financiar, além da alimentação, da hospedagem, do transporte, através dessas doações e dessas campanhas. Tayane, eu tô louca para mostrar a sua medalha de ouro. Enquanto você pode deixar ela aí, a câmera vai mostrar.
Enquanto a gente mostra a sua medalha, eu queria que você me falasse, assim, do que foi para a sua equipe retornar com a medalha de ouro. E se você lembra dos temas que vocês trabalharam ano passado e que permitiram esse resultado aí para a sua equipe. Os temas que a gente trabalhou no passado, o tema geral da Olimpíada em si foi a questão dos direitos. De como esses direitos que estão na Constituição hoje, eles foram conseguidos ao longo da história. E aí, no processo de preparação para a final, para ir para Campinas, a gente leu muitos livros que os professores indicaram sobre justamente essa questão da cidadania, do papel do cidadão ativo na sociedade, como esses direitos foram conseguidos. E aí, quando a gente chegou na final e viu que o tema era sobre minorias no Congresso, a gente ficou muito feliz, porque a gente sabia o que falar. E a gente só ficou meio de correr contra o tempo, porque a gente ficou tão empolgado de discutir entre si que tinha que passar para o papel. Então, na hora, ficou faltando uma frase, a gente achou que não ia ganhar nada, porque não conseguiu completar a frase, mas deu medalha de ouro, né? Não sei como, mas aí a gente conseguiu. Eu queria agora repercutir com vocês esse resultado da seguinte forma: estados do Nordeste e não pela primeira vez no pódio das Olimpíadas, né? Então, terceiro, segundo e primeiro lugares aí, bronze, prata e ouro. Eu queria repercutir esse resultado, mas associando esse resultado, essa conquista dos estados nordestinos, ao fato de ser uma Olimpíada cujo tema, cuja disciplina é História e História do Brasil. Então, vou passar a palavra para vocês. Primeiro, vou pedir um olhar seu sobre esse contexto. Eu acho que não é muito difícil para nós, aqui na região, imaginarmos as razões pelas quais a história mexe tanto conosco, né? E as razões pelas quais os nossos professores investem tanto, né, nesse exercício. Historicamente, a região enfrenta uma série de problemas e constitui ela mesma uma minoria política no cenário nacional. E nós vemos isso acontecer a cada ano, este último ano, então, com cenas, inclusive, chocantes. Eu acho que essa situação minoritária, politicamente minoritária ou nacionalmente minoritária da região, no conjunto dos estados brasileiros, principalmente com relação ao Sul e ao Sudeste, faz com que haja um empenho bastante significativo dos colegas de História no sentido de reverterem essa situação, não só para os nossos estudantes, como reverterem uma certa visão da região para o conjunto das regiões. Porque quando um professor nosso, como o Alberon, como o Diego, que é o colega da aplicação, vão para lá com seus estudantes e apresentam a excelência do seu trabalho, isso faz com que aqueles estudantes e aqueles colegas passem a nos olhar de outra maneira, ainda que seja no âmbito diminuto de um conjunto de especialistas. Isso favorece a ampliação dos olhares deles com relação a nós e o favorecimento da estima das pessoas desta região na conformação da sua historicidade, na divulgação da sua historicidade para o conjunto do país. Então, Alberon, eu acho que tem a ver com isso. Eu concordo com a professora Adriana. Eu acho que os próprios alunos carregam muito isso, sabe? De você mostrar a excelência. Da produção do conhecimento aqui e a qualidade do nosso alunado. É muito bonito você estar lá na final. Apesar das inúmeras dificuldades. Agora, vejam só, a gente está aqui falando de duas escolas públicas que são escolas de referência, né? Sim. As escolas de aplicação. No caso, a Escola de Aplicação do Recife, que é ligada à UPE,
e a Escola de Aplicação da UFPE, que também é uma escola pública de referência. Esse quadro, esse empenho ao qual você se referiu, esse entendimento de mundo que é provocado no aluno da escola pública, nas duas escolas de aplicação, a gente pode estender essa compreensão para as outras escolas públicas de um modo geral? Aí, no caso específico de Pernambuco, dá para estender? Eu penso que sim, eu penso que dá para estender, e esse é o êxito, é o mérito das Olimpíadas para o conjunto das escolas participantes, inclusive as privadas. Quer dizer, não é porque é um estudante de escola pública que o desempenho é este, é porque é um estudante interessado. E, nesta medida, eles das escolas públicas e eles das escolas privadas na nossa região se empenham. O Ceará tem um desempenho fantástico nas Olimpíadas de História, né? E fazem isso menos em função do âmbito administrativo ao qual pertencem, mais em função do seu engajamento no estudo da historicidade da sua região e do seu país. Este ano nós tivemos escolas da rede privada também premiadas, Sim. aqui no caso de Pernambuco. Sim, 6 equipes. Quantas medalhas ou quantas equipes, para simplificar essa conta, de Pernambuco trouxeram medalhas para cá, quer sejam bronze, prata ou... No total foram 15 equipes premiadas. De 8 escolas, De 2 8 públicas escolas. e 6 Aqui de privadas. Pernambuco. Aqui de Pernambuco. Exato. Foram 73 mil inscritos no país, são 78 medalhas, e dessas, mais de 50 ficaram com a região Nordeste. Tem um ponto que eu queria trazer para vocês, eu estou achando que não vai dar tempo para a gente tratar nesse bloco, mas pode ficar para o próximo, que vocês falaram com alguma ênfase sobre os resultados do Ceará, os resultados que o Ceará vem alcançando nessas Olimpíadas. Aí, no próximo bloco, eu vou pedir para a gente falar um pouquinho sobre esses resultados do Ceará e outros estados do Nordeste que vocês queiram destacar. Esse ano teve premiação também para o Piauí, não teve? Rio Grande do Norte ficou em primeiro lugar. Pois é. Pronto, vamos repercutir esses estados estaduais no próximo bloco? Ok. Nosso intervalo é curto, não saia daí. Olimpíadas sobre a história do Brasil é o tema de hoje do nosso programa. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso programa, o resultado das Olimpíadas de História, que premiou alunos da rede pública e privada do Nordeste, é o tema de hoje do nosso programa. Participam Alberon Lemos, professor de História e preparador das equipes medalhistas da Escola de Aplicação do Recife, Adriana Maria Paulo, coordenadora do mestrado em Ensino de História da UFPE, e também Tayane Medeiros, aluna premiada nas Olimpíadas. Eu convoquei vocês para a gente, nesse bloco, repercutir o resultado das Olimpíadas, um pouco estado a estado. Mas antes, eu tenho uma curiosidade, Tayane, aqui com você. Você já sabe o que vai fazer da vida daqui mais um pouco? Que curso você vai seguir? O que você quer fazer? Eu sempre quis fazer medicina antes de entrar na escola. Sendo que depois que eu entrei na escola, no primeiro ano do ensino médio, eu fico meio balançada de fazer história. Por conta das Olimpíadas, por conta dos professores que eu tive, eu ainda estou na dúvida. Sabe que vai ganhar mais dinheiro com medicina do que com história, não sabe? Quem sabe eu faço um depois o outro. Se for essa a sua escolha. Eu lembrei agora, eu não sei se vocês assistiram, aquele filme Que Horas Ela Volta ou Que Horas Ela Chega.
Tem uma fala tão Regina bonita Casé. da menina que migra, que vai para o... A que é filha da empregada empregada doméstica, que vai para prestar São vestibular. Paulo, passa no vestibular numa das universidades mais requisitadas, mais concorridas, e o filho Não da passa. dona da casa não passa. Inclusive, concorriam para o mesmo curso, se eu não me engano, é arquitetura. É, arquitetura. E tem uma fala linda, porque aí a dona da casa, assim, meio indignada, e vira, mas como, né? Por que você resolveu vir para cá e, afinal de contas, o que é isso? E ela diz, não, lá no interior de Pernambuco, não sei onde eu estudei, eu tive um professor de história que... Então, assim, a grande referência dela de mundo, Incentivo. de entendimento de mundo, de incentivo, de mudança do curso das coisas, foi um professor de história. Aí lembrei desse filme agora, conversando com vocês. Vamos repercutir o resultado a partir dos estados? Vamos começar por esse ano. Rio Grande do Norte foi o recordista de medalhas? Foi. Foram 314 equipes no país. Finalistas. Para a fase final, né? Foram entregues 15 medalhas de ouro, 25 de prata e 35 de bronze. Os queridos do Rio Grande do Norte levaram 20 medalhas. Nós levamos 15 medalhas. Pernambuco, então, está em segundo Em lugar. segundo lugar. Né? O Ceará, 14 medalhas. Quase a mesma coisa. São Paulo teve 12. Então, São Paulo ficou em quarto lugar. Não subiu no pódio. Não. Mas depois dele vem Bahia e Piauí. Vê? Bahia com 4, Piauí com 3. Depois vem Minas Gerais, aquela imensidão, com 2 medalhas. Depois vem Goiás e Pará. Depois vem Paraíba, Rio de Janeiro e Sergipe. Todos esses com uma medalha cada. Quantas medalhas o Piauí, você falou? Uma medalha. O Piauí? Não, 3 medalhas. 3 medalhas. É a primeira vez que o Piauí leva medalhas? Ou não? Ou há uma recorrência dos estados nordestinos trazendo medalhas? No caso do Piauí, eu conversei depois com as professoras, foi a primeira vez. Eles já chegaram às finais algumas vezes, mas medalha é a primeira vez. Né? Que vem muito desse... Eu acho que é muita repercussão do trabalho que o Ceará começou fazendo, que o Rio Grande do Norte comprou e Pernambuco também. E isso vai se ampliando, né? O fato de você ser... do Nordeste já lhe dá um credencial incrível. Você entra no auditório na final, você se sente a delegação dos Estados Unidos na Olimpíada. É potência. Então, só em você dizer para o Nordeste que você é uma escola que vem representando o Nordeste, para eles é um respeito incrível. Por quê? Primeiro, bateu-se recordes de inscritos e a maioria dos inscritos eram do Nordeste. Então, a concorrência maior era aqui. Então, você chegar na final... Quer dizer que você enfrentou uma concorrência muito maior do que o pessoal do Rio Grande do Sul, do que o pessoal de São Paulo. Então, você é tratado como potência olímpica mesmo. E isso é um trabalho, como nós estamos falando aqui, é a 11ª edição. É um trabalho que ele foi crescendo gradualmente. Mais de uma década, exatamente. E o Ceará teve um papel importantíssimo nesse aspecto. Né? Todo mundo queria derrubar o Ceará. Né? O ano passado, o Rio Grande do Norte ficou em segundo, Pernambuco em terceiro. Esse ano já teve uma inversão. E o Ceará ficou em primeiro no ano passado? Ano passado. Aí, esse ano, o ano passado, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Esse ano, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Ceará. Então, Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco estão só alternando os lugares no pódio. Exatamente. Alternando a potência. Vocês falaram que existem outras Olimpíadas de outras disciplinas. Eu lembro bem de você citar matemática. Matemática, física, geografia, tem uma de informática, tem de astronomia, tem de... Quem mais, Tayane? São tantos. Química, biologia. A minha pergunta é se o Nordeste apresenta resultados similares nessas outras Olimpíadas com outras disciplinas. É uma pergunta. Ou se o destaque é mais para a história. Geografia, o ano passado, nós... Eu não tenho essa resposta. A de geografia só vão 2 equipes por estado. Qual? Geografia. O ano passado, as 2 equipes foram da escola de aplicação lá e as 2 equipes ganharam medalha.
Esse ano está indo uma equipe lá da escola e a outra eu acho que é do IF, se eu não me engano. Então, em geografia, parece que o Nordeste tem um destaque também. Na Olimpíada de Matemática, o CAP da UFPE já conquistou algumas medalhas. Então, há também um protagonismo aí, mas nas outras, eu não sei. Agora, é interessante perceber que essas Olimpíadas... São escolares, né? Porque escolares. a de astronomia é de ensino superior. Então, há uma diferença entre elas. E você tem, por exemplo, a escola, o BMEP, que é a Olimpíada de Matemática, as provas são aplicadas nas escolas. Tem, como eu posso dizer, tem um suporte maior da rede pública, estadual, municipal. A Olimpíada de História ela ainda tem um trabalho muito grande de divulgação por parte dos professores. Então, por exemplo, é um desejo muito forte nosso que essa divulgação, que os resultados estão tendo, amplie mais a participação, principalmente na rede pública estadual e municipal, pegando aí 8º e 9º ano, né? Para que os outros professores também se empolguem com esse projeto e nós possamos ampliar ainda mais essa participação, principalmente porque a Olimpíada de História é uma Olimpíada que você aprende durante o processo, né? Por exemplo, as outras Olimpíadas ela tem muito um caráter assim. Aquele aluno que é ótimo em matemática vai representar a escola na Olimpíada de Matemática. A Olimpíada, geralmente é para conferir um conhecimento prévio. Talentos prévios. Que não é o caso. Que não é o caso da Olimpíada de História. Eu brinco lá na escola dizendo, você não gosta de História? Venha fazer a Olimpíada porque você vai gostar. Ô, Tatiane, você só participou até aqui de 2 Olimpíadas e em História? Eu participei de outras e para ir para a final foi de História e fui para a segunda fase de Biologia só. Mas eu participei de outras que teve no colégio também. Você é uma aluna muito aplicada? Oh, porque arriscar participar de uma Olimpíada em Biologia, em História, então a gente mais ou menos entende que você tem um bom desempenho nas disciplinas todas na escola. Que bom, parabéns. Obrigada. E uma coisa importante dessa política das Olimpíadas é que o aluno ele se sente muito motivado. Então, você está falando de História especificamente agora? Não, agora? qualquer uma, mas a História ela talvez tenha um caráter maior. Esse caráter coletivo da História e essa questão de não exigir conhecimentos prévios, mas de se propor a construir os conhecimentos no processo, eu acho que fazem das Olimpíadas de História uma coisa bastante especial. E essa uma experiência empolgação especial. Reverbera também nas outras disciplinas. Então, os alunos eles olham para as Olimpíadas com outro olhar. Às vezes, até eu já peguei alunos criticando outras Olimpíadas, no sentido do sistema de aplicação. Né? Leem os textos de outra forma, adquirem uma sabedoria, uma maldadezinha para fazer as interpretações que não tinham antes, embora oferecessem ou tivessem estímulos para isso. Né? E é importante ressaltar que a Olimpíada de História ela trabalha também a escrita. A semifinal e a final são produções escritas que vão ser avaliadas também. Então, essa equipe ela também vai ter que produzir o resultado final. Esse ano, a temática da Olimpíada foi os excluídos da história. Foi a coisa mais linda do mundo. E a Unicamp também exagera na escolha das temáticas, né? Fazem de propósito, e parabéns para toda a equipe de lá, a Cristina Meneghello, porque aí eles são fantásticos mesmo, eles fazem questão de serem politicamente engajados, né? Então, faz toda a diferença. Veja que trabalho lindo, que possibilitava a ida dos alunos à final. Eles tinham que escolher um personagem da sua região, que eles acreditam que tem uma relevância histórica, mas que não fazem parte dos livros didáticos. E eles tinham que trabalhar como se fosse um capítulo de um livro didático, apresentando esse personagem para um público mais amplo, a importância dele, por que ele deveria estar nos livros didáticos e justificar também por que eles estão omitidos dos livros didáticos. Então, além de valorizar a história local, você trabalha a ideia de exclusão, né? A ideia de valorização histórica do patrimônio. Escolhas. As escolhas, que são politicamente determinadas. Né? Por que isto é relevante e isto não é relevante? Quem define a relevância? Né? Que personagem você escolheu, sua equipe escolheu? Foi Adrio Miguelinho, que ele participou da Revolução Pernambucana e ele foi muito importante. De 1817? De 1817.
Vocês lembram de outros personagens que Sim. foram apresentados? Dona Brites de Albuquerque, que era a esposa do Duarte Coelho, e quando ele morreu, ela administrou a capitania de Pernambuco. Então, foi a primeira mulher a assumir um cargo executivo, bora pôr assim, né? Ela foi capitã donatária de Pernambuco durante a menoridade dos filhos. Teve o padre Henrique, que era assessor do Dom Helder Câmara, que foi assassinado durante a ditadura civil-militar. Teve Lolita, que era uma espécie de Madame Satã do Recife, né? Um personagem homossexual, o mesmo estereótipo do Madame Satã. Inclusive, o tema dos meninos foi isso, Madame Satã Recifense. E foi o trabalho que ficou em primeiro lugar no Nordeste. Tivemos quem mais? Teve Olegária Mariano, que era um abolicionista daqui do Recife, e que mostrou esse papel das mulheres na campanha abolicionista. Teve uma das meninas que foi sobre um padre que atuou na ditadura militar. Foi o padre Henrique. E teve também o Maluguinho. Pronto. Um Maluguinho, que foi líder quilombola daqui, que virou uma entidade da Jurema Sagrada. Também foi um dos trabalhos. Uma pessoa que teve uma historicidade real e que, de tão importante para a comunidade, virou uma entidade. A gente tem 1 minuto e meio para terminar o programa. Eu queria te fazer uma pergunta, Adriana. Você é professora de metodologia para o ensino da história, não é isso? Sou professora de estágios supervisionados, metodologia do ensino da história, de história da educação. Eu queria falar sobre essa metodologia do ensino da história. Que metodologia é essa? Existem vários aspectos da prática docente com a qual nós trabalhamos, né? Vários aspectos com os quais nós trabalhamos, me desculpem. Mas não existe uma só. Agora, o que nós temos feito, nós, pessoas como eu, como Alberon, como o Diego, o que nós temos feito muita força para trabalhar com os nossos estudantes é a necessidade de tirarmos a história dessas narrativas únicas e colocarmos a história escolar mais próxima da historiografia como ciência. Então, nesse sentido, como é que seria uma aula de história bacana para quem está em casa entender? Ao invés de eu falar... Olha, a independência do Brasil aconteceu em 1822 por causa disso. Ao invés de eu fazer isso com a minha criança, com o meu adolescente, eu dizer para eles, olha, essa história de independência é um problema. Tem fulano de tal que estudou a independência, que usou esse tipo de registro e que chegou nessa conclusão. Mas ele tem um colega de outra universidade que estudou a mesma independência com outro tipo de registro e chegou a essa conclusão. Mas não é, tem um terceiro. Então, ou seja, a independência, os eventos, os tempos, as datas, as pessoas, elas não são fatos dados. Elas são objetos de disputas. Principalmente de disputas políticas. Então, uma metodologia da história que coloque a história nesse lugar de dúvida e não de certeza, eu acho que nos faria mudar a face da historicidade do próprio país. Eu acho que nos faria nos reconhecer o tempo inteiro como sujeitos políticos de escolhas, inclusive daquilo que a gente vai considerar como sendo a narrativa mais adequada para o nosso momento. Boa noite mais uma vez. Muito obrigada. Parabéns. Obrigado. Pelos resultados que vocês trazem para Pernambuco. Linda medalha, Tayane. Parabéns para você mais uma vez. E até um próximo encontro, que não tarde. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e o Opinião Pernambuco volta amanhã.